palavra do Senhor, ela diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Jeremias, capítulo 2, versículo 2, que nós acabamos de ler. Pai, nós te somos gratos ao Senhor pela liberdade que nós temos de abrir as Escrituras. A nossa grande expectativa, o nosso grande anseio é ouvir a Tua voz nessa noite mais uma vez. Pai, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Nos dê visão espiritual, Pai, para que contemplamos, além da letra, o próprio Senhor. Queremos nessa noite, Pai, sermos edificados pelo Senhor. Como somos gratos por esse tempo, Pai, de comunhão da palavra. Por isso, ministra aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite mais uma vez. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão bíblica. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, hoje vamos analisar um pouquinho sobre a saudade que Deus tem de cada um de nós. Deus tem saudade? Tem. Esse texto deixa muito claro: lembro-me de ti, da tua afeição. Saudade, ela significa também uma lembrança. Não estou dizendo que Deus não habita em você. Se você creu na sua inclusão ali no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição, você é um filho amado de Deus, você é um filho eterno do Pai. Você nasceu de novo pela ressurreição, você foi ressuscitado juntamente com Cristo e já está na glória, sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, hoje nós o contemplamos pela fé, Ele está em nós, Ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16 fala que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, 1 Coríntios 6, verso 29, e Cristo habita em nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele está em nós, Ele habita em nós, mas que saudade é essa que Deus tem de nós? Irmãos, o profeta Isaías, ele disse lá em Isaías capítulo 33, que os nossos olhos veriam o Senhor na sua formosura. Eu creio que o desejo do nosso Pai é que nós o contemplamos tal qual Ele é na pessoa do Filho, porque o Filho, o Senhor Jesus, nós vamos contemplá-lo, nós vamos ver com os nossos próprios olhos, porque nós receberemos também um corpo glorificado e vamos contemplar o Senhor na sua formosura. Agora, queridos irmãos, aqui nós vamos entender que, em primeiro lugar, que saudade, ele é um sentimento causado por uma distância ou ausência de algo ou de alguém. O Senhor Jesus, Ele deseja nos tocar de uma forma literal. Eu creio que, não sei como que vai ser lá na glória, mas eu penso, irmãos, que nós poderemos abraçá-lo. Imagina vocês poder abraçar aquele que criou todas as coisas. Isso não enche teu coração de alegria? Porque, irmãos, naquele grande dia, a palavra fala que Ele vai nos dar lugar à mesa e Ele mesmo, cingindo-se, vai nos servir. Então vamos contemplar o Senhor, vamos ver o Senhor. Eu não sei como é que será a nossa reação em contemplarmos o Senhor glorificado diante de nós, junto com todos os outros irmãos que estão espalhados por toda a face da terra. Muitos inclusive já partiram, talvez muitos estão partindo agora, mas saudade é um sentimento maravilhoso. Saudade, o nosso coração deve, em primeiro lugar, ansiar por Ele, ter saudade dEle. Agora, o apóstolo Paulo, claro, nós temos que
entender ou saber como que Deus tem saudade de nós, ele vai dizer isso, irmãos, através do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo literalmente escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: agora entendamos uma coisa, tudo o que Paulo escreveu que foi inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, foi o desejo do coração do nosso Pai Celestial, que Ele assim o colocasse. E lá em Filipenses 1, versículo 8, Paulo disse assim: pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Claro que essa escrita e o desejo aqui do coração era do apóstolo Paulo, concernente aos filipenses, mas implicitamente, irmãos, nós temos aqui o desejo também, que é do nosso Pai Celestial. Podemos fazer uma conjectura, colocando da seguinte maneira: que Deus tem saudade de todos nós. Mas Deus está em todos os lugares, como que Ele pode ter saudade de nós? Irmãos, Ele quer que verdadeiramente nós o experimentamos. Aquele que eu disse no início aqui, aquele toque no Senhor. Se nós olharmos para o coração de Cristo hoje, nós vamos ver um Senhor muito ansioso. Irmãos, Ele está esperando nós, a sua igreja, há mais de 2000 anos. Ele está ansioso para vir nos buscar. Mas o que é que tem feito com que a volta dele tem demorado tanto, irmãos? Por que Ele está demorando tanto? Sabe por quê? Porque a sua igreja, a sua noiva, não tem o desejado. Porque eu creio, irmão, do profundo do meu coração, quando nós, como igreja do Senhor, desejarmos a Ele, Ele vai voltar para as bodas do Cordeiro. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar aqueles que foram selados. E este selo, ele aconteceu em todo aquele que creu no Evangelho da Graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele disse assim: em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo Jesus, depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, no evangelho da vossa salvação. E Paulo, ele vai trazer para nós uma linda revelação do que é evangelho, que é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E para que nós ganhamos uma experiência, uma convicção real da nossa regeneração, precisamos de crer, estar unido numa união mística com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós estamos nele. Quando cremos no Senhor, aquele que crê no Senhor é um espírito com Ele. Então, Paulo está dizendo aqui: minha testemunha é Deus da saudade que tem de todos vós. Interessante que nós sabemos aqui, irmãos, que Deus tem saudade de nós, porque o Espírito Santo teve um cuidado muito grande nesse versículo. Ele, embora essa carta foi escrita aos Filipenses, quando ele disse aqui que tenho saudade de todos vós, está vendo a sabedoria infinita do Espírito em mostrar para nós que Ele tem saudade de nós, na terna misericórdia de Cristo, porque foi através dessa terna misericórdia de Cristo que então nós podemos ser filhos de Deus. E aí ele diz algo interessante no versículo 9: e também faço esta oração. Aqui, irmãos, o coração do apóstolo Paulo, ele é escancarado, ele é aberto. Faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Que coisa mais linda, porque a oração do apóstolo Paulo foi a mesma a oração que o Senhor orou lá em João 17, e também um mandamento que ele disse lá em João 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E Paulo, tendo esse cuidado pelo Espírito, inspirado aqui,
faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então, percebe aqui que quando é que o nosso amor será aumentado? É quando nós conhecemos Cristo plenamente. Então, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai amá-la. Não é assim? Mais você vai gostar dela. Quanto mais você conhece, quanto mais você cria vínculo com uma pessoa, mais você a ama, mais você deseja para si, perto de você. Agora, o nosso Senhor aqui, irmãos, através do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quanto mais vocês conhecem a mim, mais o amor que é meu, que está em vocês, vai aumentar, vai aumentar. Então, o nosso amor aumentando vai produzir um desejo em nosso coração, que eu creio, irmãos, que o Espírito Santo tem que produzir isto em nós. Se nós amamos a Ele, vamos sentir saudade dEle, então as nossas orações serão mudadas. Aí nós vamos se preocupar tão somente com uma palavra: ora, vem Senhor Jesus, que saudade eu tenho de Ti, vem Senhor Jesus. Irmãos, nem todos têm este anseio no coração, para que Ele volte, porque as pessoas estão tão aferradas com este mundo ainda, muitas raízes estão fincadas neste mundo ainda. Gálatas 1,4 fala que Ele nos desarraigou deste mundo perverso. Fomos arrancados pelas raízes e plantados em Cristo. Colossenses 2, versículo 7. Nele radicados. Ele não nos arrancou e nos deixou suspenso como um barco à deriva, mas Ele nos plantou na pessoa de Cristo Jesus. Nós estamos nele. Plantar em Cristo é a mesma palavra que Paulo vai usar lá em Romanos capítulo 11, que fomos enxertados naquela oliveira verdadeira. Então teve que haver um corte ali, naquela oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor, porque nós éramos zambujeiro bravo e nós não dávamos frutos bons. Agora, enxertado em Cristo Jesus, fomos incluídos nele, então nós podemos dar fruto bom agora, porque Cristo é a nossa vida, Cristo é meu tudo. Mas, irmãos, sentir saudade é muito bom, sentir saudade é muito gostoso. Eu lembro que numa sala de aula, algum tempo atrás, ali na cidade de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Preto, uma professora muito nostálgica, muito querida, ela chamou todos os seus alunos, era praxe dela, colocou os alunos todos atrás, assim, ali na lousa, no quadro negro. Então, e ela também se pôs, e ela tinha contratado um fotógrafo para tirar uma foto dela e dos seus alunos. E aquela mulher, aquela professora, ela insistiu para que todos os alunos comprassem uma cópia daquela foto. Naquela época você tinha que fazer que era revelação. Quantas fotos serão necessárias aqui? Então, ela insistiu para que todos comprassem, mas alguns se recusaram. Não vou comprar, eu nem gosto de foto, como muitos não gostam de foto. Mas aí, irmãos, aconteceu algo interessante. Ela persuadiu os alunos a comprar, dizendo o seguinte: olha aqui, imagina só, depois que vocês estiverem formados, vocês vão olhar para essa foto e vai dizer o seguinte: olha, esse aqui é a Mariazinha, é uma advogada. Este aqui é o Miguel, é um médico. Aí uma voz lá do fundo falou o seguinte: essa aqui é a nossa professora, ela já morreu, entendeu? Que cara, mas sempre tem que ter alguém. Mas é bom, saudade. Recentemente estava num grupo de pessoas que 35 anos que não via aqueles irmãos, que saudades. Fiquei muito ansioso, com aquele encontro, e pude ali estar no meio daquele povo, e eles disseram o seguinte: puxa, Cláudio, você envelheceu. Eu falei: puxa, eu ia falar isso para você, mas que gostoso, que sentimento gostoso ali, todos se abraçando, houve momentos de emoção. Saudade faz muito bem. Saudade, irmãos, é indício de que nós temos uma mente de Cristo. Vocês sabiam que saudade significa ter a mente de Cristo? Aqui Paulo está dizendo o seguinte: pois minha testemunha é Deus da saudade que tem de todos vós. Aí na carta aos Filipenses mesmos, abra no capítulo 2,
Aqui o Epafrodito, nós vamos perceber que ele também tinha saudade. Ele diz assim, verso 25, Filipenses 2, verso 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Olha que interessante, irmãos. Epafrodito estava doente, mas ele estava com saudade daqueles amados irmãos dos filipenses. E ele ficou angustiado. A causa da angústia de Epafrodito era porque ele soube que os filipenses sabiam que ele estava doente. Isso gerou angústia nele, porque Epafrodito amava tanto o Senhor, e quem ama o Senhor vai amar os irmãos também. Então ele ficou angustiado, porque os irmãos souberam que ele estava doente, porque os irmãos amavam ele e iria sofrer por causa da doença dele. Irmãos, isso é fantástico, irmãos. Isso é alguém que tem uma mente renovada, uma mente de Cristo, porque vocês sabem que amar é sofrer. Amar é sofrer. Todo que ama sofre. O nosso Senhor nos amou tanto, irmãos, e Ele disse ali, através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, versículo 7, tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus, o amor genuíno, o amor real, o amor verdadeiro, o amor agapau, o amor incondicional, o amor de Deus que Ele colocou em nós. O amor de Deus é derramado, irmãos, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos o amor de Deus que está em nós, e este amor, irmãos, deve no mínimo fazer com que o nosso coração fique com saudade dos irmãos. Olha, irmãos, quando eu vejo que um irmão não vem na reunião da igreja, parece que, pelo menos para o meu coração, parece que o mundo está desapovoado. Deve ser essa palavra? Desapovoado, povoado, desapovoado, né? Quando o irmão às vezes não vem para a reunião da igreja, o irmão ou irmã, eu tenho saudade, a gente sofre com isso. Parece que está tudo desapovoado, entende, irmãos? Que os nossos valores, os nossos interesses esteja voltado para o Senhor, primeiro para o Senhor. Não queira amar em primeiro lugar o seu irmão, que está tudo errado. A ordem adequada e certa é essa: ame o seu Senhor, ame o seu Senhor. Consequentemente, o amor de Deus em você vai refletir na vida daquele irmão. Você vai amar aquele irmão, você vai lavar os pés daquele irmão, você vai cuidar daquele irmão. Igreja é isso, igreja é um cuidando do outro. Irmãos, nós não temos cuidado, irmãos, um dos outros. Por que nós não cuidamos um dos outros? Porque nós carecemos da expressão deste amor. Nós estamos vivendo o amor de Deus para nós mesmos, como que a ostentação daqueles jogadores da seleção brasileira. Vocês viram agora aquele jantar deles, cada um pode comer o que quiser, pode comer até pedra, mas naquele churrasco, aquele pó de ouro, né, em cima da carne ali, todos os jogadores comeram, e ainda tem brasileiros sofrendo porque o Brasil perdeu. Meus irmãos, olha, graças ao Senhor, uma vida inteira gostei de futebol, mas estou tomando um nojo de futebol que vocês nem sabem como. Verdadeiramente é algo assim que o Senhor tem orado, e quando nós oramos diante do Senhor, irmãos, para remover, Ele vai remover isso de nós. E no nosso coração Ele tem muitas coisas que têm que ser removidas de nós, e o Espírito Santo mostra as coisas que precisam ser removidas, mas nós amamos tanto aquilo, irmãos, que nós achamos ou colocamos a culpa em Deus. Deus não quer me libertar. Ele só vai te libertar, em primeiro lugar, se você colocar diante dele, porque aí é despojamento. Não vai pensar porque o teu velho homem foi crucificado com Cristo,
que você não vai enfrentar problemas e tem coisas que precisam ser despojadas. Senão Paulo não escreveria: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Despojando-vos de tudo isso, de ira, de cólera, de amargura, de angústia. Despoja disso. Você morreu. Cristo é a tua vida. Então ele deseja, de alguma maneira, irmãos, formar a realidade daquilo que ele é e fez para cada um de nós. Saudade. Essa palavra saudade, ela é tão maravilhosa. Estava lembrando, comentei um dia na casa do irmão Carlinhos, naquela reunião que nós tivemos ali, quando eu voltei de viagem. E ali naquela reunião nós mencionávamos sobre a solidão de Adão. Depois que o pecado entrou no mundo, claro que todos os dias na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão, vinha visitá-lo, a visitação do Senhor diária com Adão. Então cada visita que o Senhor dava ali, visitava Adão, ele se alegraria, daria para ser sustentado a noite inteira, o outro dia, mas eu creio que quando estava já entardecendo, então o Senhor vinha para ter intimidade com Adão. Mas, irmãos, por que Deus vinha apenas na viração do dia? Deus não poderia estar de manhã com ele, à tarde, à noite? Deus é Deus. Não poderia ali? Claro que aquelas aparições eram aparições fragmentadas do nosso Senhor. Não era a glória de Deus manifestando ali de uma forma... Não, Adão não suportaria, mesmo em estado de inocência, porque ele não tinha um corpo glorificado. E mesmo Adão não tendo pecado inocente, ele precisava de nascer de novo. Se Adão morresse naquele estado fisicamente, sem a vida de Deus dentro dele, ele não era uma pessoa salva, ainda que fosse inocente. Porque Deus colocou no jardim do Éden uma árvore chamada árvore da vida, e Deus queria que ele comesse voluntariamente do fruto da árvore da vida para ter a vida zoe dentro de si. Porque, irmãos, a gente pensa assim: ai, puxa vida, mas por que Deus não tinha comunhão com Adão de manhã, tarde e noite? Porque para Deus era insuportável ter comunhão com Adão de manhã, tarde e noite e não habitar dentro de Adão. Deus não suporta, Deus é amor. Nós, na nossa falibilidade, nós amamos as pessoas, gostamos das pessoas, porém, irmãos, tem um detalhe importante: o nosso amor é muito falho, é um amor de troca, é um amor que nós esperamos reconhecimento. Temos que parar com isso, irmãos. Agora, o amor de Deus é um amor incondicional, Deus é amor. Você ama teu filho, você ama um parente querido teu, quando aquilo é tirado do teu meio, você vai sofrer muito. Então, se você sofre, se eu sofro, imagina Deus, que é o amor vivo, a realidade do amor, a fonte do amor. Para Deus é insuportável ter comunhão com Adão de manhã, à tarde e noite, porque Deus ama tanto o homem, que Ele não suporta habitar do lado do homem, Ele tem que morar dentro do homem. Ele não alcançou isso em Adão. E Adão, ele transgrediu o mandamento do Senhor, porque Adão, ele era um homem incrédulo. Ele não creu naquilo que Deus havia dito, então ele tomou um posicionamento de se autodirigir, percebe? Então, a partir do pecado, houve uma separação, porque segundo Isaías 59:2, os nossos pecados separam nós de Deus. Pecado é separação. Separação, no hebraico ali, a ideia tem duas vertentes. Uma separação é de morte e outra separação é de santidade ao Senhor. Então a separação pode significar morte e separação pode significar santidade ao Senhor. Então, irmãos, eu creio que, pensando naquela solidão de Adão, Adão agora não tinha aquele contato pessoal com Deus mais. Deus os vestiu de peles e os lançou fora do paraíso. Graças ao Senhor por isso. Mas, queridos irmãos, quando Adão transgrediu, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Todos nós já nascemos para morrer, já temos o vírus da morte dentro de nós, mas a vida veio até nós. Lembra de Simeão? Aquele que aguardava a salvação de Israel.
Talvez, irmãos, ali você pode perceber que no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai narrar aquela linda história de que já era bem tarde quando então ele foi apresentado. E todas as tardes na nossa vida, muitos têm uma melancolia, percebe? Aquela nostalgia, uma saudade de uma coisa que nós não sabemos o que é. Aquela visitações do Senhor em Adão foi tão impactante que atingiu até nós. Nós temos saudade dele, Deus tem saudade de nós. Ele habita em nós, temos comunhão com ele. Quando nós temos comunhão com ele, vamos crescer no Senhor, vamos amar o Senhor, nosso amor vai aumentando, aumentando, nós vamos começar a ter desejo pelo Senhor. Por isso que Apocalipse 22, verso 17, a palavra diz assim: o Espírito, ele quer, o Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito está trabalhando em nós, nos amadurecendo, a um ponto que nós venhamos a ser tomados de toda a plenitude de Deus, de todo o amor de Deus, um amor transbordante, um amor expressivo, um amor que ele será comunicado muitas vezes com os nossos gestos, com o nosso falar. Então o Espírito Santo, ele tem trabalhado para produzir em nós um profundo desejo pelo nosso amado Senhor. Então, quando o Espírito já quer, ele já está trabalhando nisso. O Espírito e a noiva, quando aquele servo de Abraão convencer Raquel a ir encontrar com seu Isaac, aí Cristo vai voltar. Vocês se lembram, lá em Gênesis capítulo 24, naquela conversa que o servo de Abraão, Eliezer, teve ali com os pais de Rebeca, falei Raquel, Rebeca, vocês se recordam que Eliezer convenceu tanto aquela mocinha que ela queria conhecê-lo, queria casar com ele sem saber quem era Isaac. Mas aí então depois ele disse assim: olha, eu tenho pressa, amanhã nós vamos partir. E os pais interromperam: não, vamos esperar mais um pouco, espera pelo menos mais 10 dias, mais uma semana. Abra lá em Gênesis capítulo 24, irmãos, por favor. Gênesis capítulo 24. Aí começaram aquela briga, né? Muito interessante. Rebeca, você tem que ir. Rebeca, você precisa ir comigo. E ela estava ansiosa para ir, mas sempre teve os obstáculos, que eram os pais. Então, vamos ler aqui, irmãos, a partir do verso 54, Gênesis capítulo 24, versículo 54 em diante, que diz assim: depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, esse servo aqui, irmãos, é Eliezer, é uma figura do Espírito Santo. Por isso que a igreja não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica, né? Permite que eu volte ao meu Senhor. Porque, irmãos, olha que figura linda, que você tem que enxergar isso dentro da palavra de Deus. Eu preciso voltar ao meu Senhor. Onde é que está habitando o Espírito Santo hoje, irmãos? Em cada um daquele que creu. Nós somos a habitação do Espírito, o Espírito de habitação que Ele fez habitar em nós. Então, Ele precisa voltar ao seu Senhor. O Espírito Santo tem essa ansiedade, este anseio para levar para o Senhor, mas Ele não pode ir para lá sozinho. Entende? E Ele diz o seguinte: mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Presta atenção que ele não está forçando, ele está pedindo autorização. Ele está convencendo os pais que ele precisa voltar para o seu Senhor, Isaac, que é uma figura de Cristo. E claro, irmãos, que este servo de Abraão aqui é uma figura do Espírito Santo. Permite que o Espírito nunca vai forçar, mas ele vai tentar de alguma maneira nos convencer, nos persuadir, quebrantando o nosso coração que é endurecido, enrijecido. E aí ele disse o seguinte: disseram: chamemos a moça e ouviremos e ouçamo-la pessoalmente.
Não, ela vai, não vai, por favor, mais 10 dias. Não, então vamos chamar a moça. Vamos ver qual que é a posição dela. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: olha, irmãos, que coisa linda. Queres ir com este homem? Não foi nada forçado. Queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aí o Espírito vai nos levar. Aí o Senhor vai vir buscar a sua igreja, porque a igreja está pronta para o seu noivo, para o nosso amado Senhor. Irmãos, isto é maravilhoso demais. Isso é muito rico, isso é tremendo, isso é gostoso demais. Irmãos, Ele nos escolheu e Ele tem saudade de nós. Ele não vê a hora de estarmos todos juntos, em um só lugar. Muitos falam que é céu. Nós estudamos aqui, nós verificamos na palavra que nós não vamos para o céu. Onde nós vamos habitar? Na terra? Não sei. A palavra fala em Apocalipse que vi novo céu e nova terra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Onde nós vamos habitar, irmãos? Desde que seja com o Senhor. Pode ser na glória, pode ser na terra. E é a Nova Jerusalém, que é uma figura linda da igreja. É com Ele que nós vamos habitar. Abra comigo, por favor, aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Um texto maravilhoso, um texto que eu amo, um texto que, nas vezes que eu tenho lido ele, meditado nele, eu tenho me derramado em lágrimas, porque é um texto que me edifica demais, é um texto tão precioso, um texto que deve encher o nosso coração de alegria. Nós temos uma esperança viva, Cristo em vós, a esperança da glória, Ele é o nosso amado Senhor. E aí a palavra diz assim, o versículo 1, vamos ler aqui o contexto, verso 1: filhos sois do Senhor vosso Deus. Parem, não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Agora, olha o versículo 2, irmãos. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio, o povo de propriedade peculiar. Irmãos, aqui não é uma possibilidade de você, pode ser que você seja, porque sois povo santo do Senhor. Então, isso nós temos que nos apropriar destas verdades espirituais. Povo santo do Senhor vosso Deus. Então aqui, esse povo era povo de Deus, mas nós somos povo de Deus. Agora aqui nós poderíamos chamar, hoje no Novo Testamento, traduzindo para o Novo Testamento, como que o Senhor Jesus nos chamou. Quando Ele ressuscitou, dentre os mortos, naquele jardim, né, o pecado entrou no mundo ali no jardim, a ressurreição aconteceu num jardim, Jesus estava naquele jardim, lá em João capítulo 20, vocês se recordam? Então, quando Ele se revelou para Maria Madalena, Rabone, mestre, Ele disse algo muito importante. Agora Ele poderia dizer, mas antes não, antes era o Senhor vosso Deus, mas agora Ele poderia dizer, mas vai e dize a meus irmãos, antes eram amigos, antes eram discípulos, mas agora Ele poderia dizer, mas vai e dize a meus irmãos, que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e também o vosso Pai. Que coisa linda, irmãos. Somos filhos de Deus. 1 João 3,1, a palavra fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que coisa linda, irmãos. Então, Ele tem saudade de nós, Ele nos deseja tanto, irmãos. Eu creio que para muitos, hoje, aqueles que estão falecendo, talvez não haja mais esperança. Sem Cristo, falecendo sem Cristo, talvez não haja mais esperança, mas vou dizer algo para você que é muito importante. Todas as tardes o céu se põe,
eu comecei a ser um grande observador da boca da noite. Esse tempo atrás, estava no Nordeste, ali em Boa Vista também, tem um pôr do sol lá que chega uma determinada hora da tarde, vai todo mundo para lá. Um calor insuportável, mas é tão bonito ver o sol se pondo. É incrível, é uma coisa assim indescritível. É algo maravilhoso. Mas logo quando o sol se põe, parece que vem uma penumbra de morte mesmo. Uma coisa muito triste, o sol está se pondo. Eu fiquei pensando, estava meditando naquele dia. Puxa vida, em quantas vidas a esperança se acaba, porque o sol da vida delas se põe e não volta mais. Entra num período de trevas. A palavra fala que o Senhor é luz e nele não há treva nenhuma. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a realidade da luz e essa luz está em nós. Mas, irmãos, se você de fato creu no Senhor, creu na sua morte e ressurreição em Cristo, o sol da tua vida, ele nunca mais se porá. Sabe por quê? Abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 19. Isaías, capítulo 60. Falei 6, irmãos? Isaías, capítulo 60. Vamos ler aqui os versículos 19 e também o 20. Isaías 60, versículo 19. Graças ao Senhor, Cristo é o sol da justiça. Ele diz assim no versículo 19, olha que interessante. Nunca mais, que coisa linda, irmãos. Nunca mais, sabe o que é nunca mais? Nunca mais é nunca mais. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor, aquele que é a luz do mundo, será a tua luz perpétua. E o teu Deus, irmão, olha aqui, a tua glória. A igreja é gloriosa, mas é claro que a igreja é gloriosa. O Senhor da glória habita dentro de nós e nos faz gloriosos. Entende, irmãos? Agora, olha o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Cristianismo sem vida não é cristianismo, é religiosidade pura. Hoje nós vimos aqui algumas coisas sobre o misticismo evangélico. Misericórdia. É tantas coisas que o Senhor não está envolvido. É campanha disso, campanha daquilo. O irmão lá estava mostrando para mim que ele estava lá fazendo uma profetização. Olha o misticismo. Espera aí que o anjo está falando comigo. Ouvindo anjos, as vozes nos sobrenaturais. Não tem nada a ver com o Senhor. Paulo fala que no mundo há muitas vozes, mas as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, irmãos, Deus tem saudade de nós e nós temos que ter saudade dos irmãos. Quando o irmão falta na reunião da igreja, você tem saudade dele ou não? Eu tenho, irmãos, eu tenho. Eu lembro de um fato verídico que aconteceu lá no Paraná, de uma jovem muito bonita, muito elegante, muito distinta. E essa jovem, ela não falava para ninguém, mas ela visitava os irmãos da igreja. Os irmãos no sentido geral, as irmãs da igreja na casa, ia orar. Ela marcava, ligava para a pessoa, olha, eu vou tomar um chazinho com você aí. Ia lá e lia um texto da palavra e orava com aquela pessoa. Ela visitava todos os dias, visitava e visitava. Tinha prazer nisso. E o povo gostava.
Então um dia ela caiu de cama, ficou acamada. Acamada, então teve que ser hospitalizada. E ela esperava no coração dela que muitas daquelas pessoas que a visitaram, ela pensou assim: eu sei que a visita dos meus irmãos vai me fortalecer, eu vou sair logo daqui. Assim ela pensava no seu coração. Mas, irmãos, ninguém daquela comunidade foi visitá-la. Aí a mãe dela disse assim: filha, ninguém te visitou. Ah, mamãe, eu sei, mas quando eu sair daqui, agora que eu vou visitar, porque eu sei quão importante é estar aqui numa cama e não ser visitado. E se fosse isso na vida de um cristão que não é maduro? Não me visitaram? Não ligaram para mim no dia do meu aniversário? Eu quero que ele se exploda. Ela disse assim: não, agora que eu vou visitar essas pessoas, porque eu sei quão importante é receber uma visita de alguém quando estamos enfermos, acamados. Você tem saudade dos irmãos? Deus tem saudade de nós, irmãos. A igreja, por que Ele tem saudade de nós? Porque a igreja é a menina dos olhos do nosso amado Senhor, é a noiva do seu Filho, é o templo do Espírito. Antes nós não éramos preciosos ao Senhor, mas hoje nós somos, porque Ele colocou a sua preciosidade em nós. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade peculiar. A palavra peculiar é especial, é um povo especial de Deus. Que delícia isso, irmãos. Então, Ele tem saudade de nós. Irmão, você sabia que o Senhor, Ele se delicia em nós? Ele faz festa conosco? Vamos abrir um texto conhecido nosso aqui, Sofonias, capítulo 3, verso 17. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Olha que texto lindo esse texto aqui. É um texto também que, de fato, nos edifica tremendamente. Sofonias, capítulo 3, apenas o verso 17. Eu vou ler o 16 para pegar o contexto. Diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. Olha o versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Agora, querido, você viu aqui que coisa mais linda? Ele, o nosso Deus e Pai, Ele se deleita em nós com alegria, Ele nos renova no amor dEle. Que coisa linda, irmãos. Renovar no amor dEle, aqui a ideia é amar com amor especial. Agora, qual que é o amor especial? Deus tem um amor diferente daquilo que Ele é? Não. Ele é o perfeito amor. Então, quando Ele se deleita em nós, às vezes, irmão, você está lendo a palavra, intimidade com o Senhor, não vem aquele sentimento de segurança, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento assim, é o Senhor me tocando, Ele está renovando você no amor dEle, Ele está se deleitando em ti. Mas por que Ele se deleita tanto em nós? Por causa do Filho que habita em nós. Os olhos do Pai estão no Filho, no Senhor Jesus. Se Cristo é a nossa vida, Ele está com os olhos dEle em nós 24 horas por dia. Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele nos protege, irmãos. Nós somos dEle. Vamos voltar para Isaías 62. Aqui o texto está mais claro. Aqui vai mostrar de uma forma mais linda ainda que Ele se deleita em nós. Isaías 62, nós já estamos partindo para o encerramento. Isaías 62, vamos ler os versículos 3 e 4 e 5, diz assim, aqui, irmãos, uma figura linda, Jerusalém é uma figura linda da noiva de Cristo. Olha o versículo 3, falando para a igreja, falando para a noiva:
serás. Hoje nós já somos em Cristo Jesus. Aqui era uma promessa, hoje nós já temos a realidade. Então serás, olha o que foi prometido para nós, que nós já temos isso em realidade espiritual. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, diadema real, porque nós vivemos em realidade espiritual com Ele. Versículo 4: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Oh, irmãos, agora olha o versículo 5, aliás. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Esse menino aqui, no dia, esse é muito comum, quando o noivo de fato ama. Quando abriram-se as cortinas, que veio a menina entrando ali, né? O bichinho estava aqui todo bonito, de azulzinho, estava assim um reflexo da luz, estava brilhando. Mas quando viu a noiva, e ele começou a chorar, falei, quer ver que a maquiagem de todo mundo aqui vai tudo para o chão. Mas é muito lindo, irmãos. Casamento, Cristo e a igreja. Claro que o nosso lar, ele é uma miniatura do céu. Muitos lares é um verdadeiro inferno, mas nas vidas dos regenerados, o lar é uma miniatura do céu, é um pedacinho do paraíso, onde Cristo e a igreja, onde o noivo e a noiva se deliciam de amores, se deliciam de afetividades, se deliciam de se dar um para o outro. Irmãos, Deus o Pai tem saudade de nós, Ele anseia por nós. Tem muitos textos aqui que nós iríamos citar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, por causa que nós temos agora esse momento tão sublime que é a mesa do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo tempo de reflexão que tivemos aqui diante do Senhor e diante dos irmãos. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é penetrante, ela penetra mesmo, Pai, em nossos corações, levando à morte aquilo que tem que ser levado à morte. E o Senhor vai se colocando no lugar daquilo que o Senhor remove de nós, porque nós não suportamos o vácuo. Ó Pai, assim que Tu ages, graças ao Senhor. Te damos graças também por esse tempo na mesa do Senhor, queremos passar agora. Fala conosco, Pai, que possamos ter uma visão adequada da realidade, daquilo que Cristo é e fez por nós. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.